Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre seleção de instrumentos de medição. Esse é um tópico importante porque em qualquer processo que você precisa de fazer medição, você precisa de instrumentos ou de sistemas de medição apropriados. E considerando as opções disponíveis no mercado e o fim da medição, a finalidade da medição que você precisa fazer, é importante você considerar alguns aspectos na seleção do seu instrumento de medição, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, então coloquei aqui um exemplo de uma tarefa a partir da qual nós podemos refletir sobre alguns aspectos importantes à seleção de instrumentos de medição, tá? Então considerei que a tarefa de medição da espessura da parede de tubos com essa especificação aqui, de 5,66 mais ou menos 0,1 milímetro, ou seja, essa é a dimensão nominal e aqui são os afastamentos que, portanto, vão definir para a gente uma especificação para o tubo em questão, tá? Então, logicamente, esse tubo como um produto, ele tem outras características de qualidade além da espessura da parede, mas especificamente para medir a espessura da parede, nós temos alguns instrumentos que podem ser adequados, tá ok? Por exemplo, se eu tivesse um paquímetro universal, o paquímetro universal não seria adequado, porque para medir a espessura da parede de um tubo, eu preciso de ter uma das pontas aqui, uma das faces de contato abaulada, não podem ser ambas planas, porque senão eu não consigo dar contato aqui no ponto mais extremo, digamos assim, da espessura internamente, tá certo? Então esse micrômetro que eu estou mostrando aqui, que é um micrômetro específico para espessura de parede de tubos, é uma opção que pode ser interessante, porque ele tem essa face de contato aqui da esquerda para pegar a parte interna abaulada e logicamente a gente vai conseguir pegar certinho a espessura da parede do tubo, tá? Então o primeiro aspecto a ser pensado quando a gente vai fazer a seleção do instrumento de medição é o que nós vamos medir, tá? Então caracterizar bem o mensurando, tá? Mas não somente saber o que nós vamos medir, mas sim também a finalidade, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na espessura da parede de um tubo, né? Eu posso pensar no controle de qualidade de um processo de produção em massa. Isso significa que é importante eu pensar também em aspectos como questão da amostragem que eu vou considerar, né, que aí já entra em uma outra disciplina, né, a disciplina de controle estatístico de qualidade. Nós vamos pensar na amostragem de aceitação, né, a cada lote produzido, quantas unidades que nós vamos considerar, ou dependendo se é um produto que tem um nível de exigência maior, um nível de qualidade maior exigido, você pode também requerir que 100% da produção seja controlado, seja inspecionado, tá? E aí você precisa de velocidade nas medições, né? E aí você pode, lógico, considerar um instrumento como esse que possa ser automatizado, que você consiga ligar ele num sistema maior, num computador mesmo, com um software dedicado, e em cada medição ele já transmita os resultados para esse computador, tá? Também um outro sistema de medição mais sofisticado, por exemplo, um sistema de medição sem contato, um sistema de medição a laser, que pegue não somente a espessura da parede do tubo, mas outros parâmetros do tubo, né? Visto que aqui eu estou considerando uma característica de qualidade apenas, mas possivelmente no final da produção vai ser requerida a medição do diâmetro interno, externo, comprimento e outros detalhes, por exemplo, a rugosidade do tubo, enfim, outras características, tá? Mas falando especificamente dessa característica, esse micrômetro é uma opção. Agora, se você tem um nível de produção alto ou baixo, né, a gente vai poder dizer a partir disso se esse micrômetro é adequado ou não. Outra questão importante quando a gente fala do instrumento é a resolução do instrumento, né? Então a resolução mais baixa logicamente vai te dar um resultado de medição mais preciso, né? Isso é um aspecto que a gente vai discutir também. A incerteza do instrumento está relacionada à variabilidade do instrumento, então a qualidade desse instrumento, quanto menor a incerteza que esse instrumento retorna, melhor. Isso geralmente vai estar bem relacionado aí com a repetitividade do instrumento. Quando você faz medições repetidas, estima o erro aleatório, né? A incerteza padrão, que é um dos componentes ali da sua incerteza, né? Se você tem um instrumento com repetitividade boa, ele vai te dar uma incerteza padrão baixa e possivelmente uma incerteza também baixa, tá bom? Quando a gente faz um procedimento de cálculo considerando várias fontes de incerteza. As condições de medição também são importantes, então se você está pensando numa empresa, geralmente você vai medir no chão de fábrica, então aí você tem que verificar se você tem temperatura controlada, enfim, umidade controlada ou não, pois tudo isso influencia no resultado da medição, né?
Se você fala de um ambiente que tem variação de temperatura, você vai ter expansão volumétrica da peça e, consequentemente, você vai ter resultados que às vezes são distintos ali do que se espera, tá ok? Daquilo que é especificado pelo cliente, pela norma ou pelo projeto daquele produto. E por aí vai, tá bom? Quais seriam as consequências de uma escolha ruim de um instrumento de medição, né? Então, quando a gente faz uma escolha mal feita de um instrumento de medição, a gente pode ter uma incerteza maior do que o esperado, né? Uma alta variabilidade nos resultados de medição, manutenção frequente, né? Uma difícil operação, né? Então, eu estava mostrando para vocês um micrômetro digital. Se eu tivesse um micrômetro analógico, possivelmente o resultado da medição, a leitura do instrumento seria mais lento e mais difícil, né? Mas também não é muito complicado, aí vai depender da velocidade que você precisa fazer a inspeção ali também, né? Alguns instrumentos podem ser integrados ou não, então essa questão de dificuldade de integração também pode ser uma consequência aí de uma má escolha do instrumento, tá? Um custo elevado, às vezes você pode ter um instrumento mais sofisticado do que o necessário para a sua atividade. Então é importante avaliar, né, se você tem um nível de produção mais baixo, se aquele instrumento com aquele nível de sofisticação é realmente necessário, porque a metrologia também tem um custo que a gente chama de custo da qualidade, de garantia da qualidade. Então é importante verificar se é de fato necessário o investimento. E por aí vai, né? Relacionado a uma alta variabilidade, uma incerteza alta, a gente também pode ter erros excessivos no controle de qualidade, né? E consequentemente produtos de má qualidade. E lógico, isso depois vai retornar à empresa como insatisfação, reclamações, retrabalho e por aí vai. Então é o seguinte, eu coloquei aqui para aquela tarefa lá de medição da espessura da parede do tubo, com essa especificação aqui, duas opções de instrumento, tá? Para a gente avaliar alguns aspectos aqui, tá? Ambos esses instrumentos medem na seguinte faixa, de 0 até 25 milímetros. Então, ambos os instrumentos nesse caso são adequados, porque eu preciso de medir valores próximos aqui de 5,66 milímetros. Então, a faixa de medição deles é mais que suficiente. Eu conseguiria medir tubos com espessura de parede bem maior do que a especificada. Já em relação à resolução, o primeiro instrumento, que é o micrômetro analógico, eu ainda não falei para vocês sobre o micrômetro, mas em breve farei um vídeo explicando para vocês como medir com micrômetros analógicos. Esse instrumento ele tem aqui uma resolução de 0,01 milímetros nesse exemplo. E o micrômetro digital tem uma resolução 10 vezes mais baixa, de 1 micron ou 0,001 milímetro. Tá, ok? Então 10 elevado a menos 3 milímetros ou 1 micrômetro. Então esse instrumento ele é melhor em termos de resolução, tá? Mas será que é necessária essa resolução tão baixa? Nós vamos verificar. Primeiro, para saber se essa resolução aqui do micrômetro analógico é suficiente ou se eu devo partir para um instrumento de resolução mais baixa, nós vamos calcular aqui os limites de especificação dessa parede do tubo, desse tubo que a gente está considerando. Então, o limite inferior de especificação seria a dimensão mínima permitida, que vai ser a dimensão nominal mais o afastamento inferior, que é negativo, é menos 0,1 milímetros. Então, o limite inferior de especificação é 5,56 milímetros. Tá? O limite superior de especificação é a dimensão nominal mais o afastamento superior, que é 0,1 milímetros. Então, 5,76 milímetros, tá? Então, na prática, a dimensão da parede do tubo, a espessura da parede do tubo deve estar entre 5,56 e 5,76 milímetros, tá? Esse é o intervalo que a gente espera encontrar aqui o resultado das medições, é o que é determinado pela norma, pelo projeto ou pelo cliente. Você não determina isso como fabricante, você tem que cumprir. Então considerando esses limites de especificação, nós podemos calcular o intervalo de tolerância, que vai ser o limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação. Vai ser 5,76 menos 5,56, que dá 0,20 milímetros. E a partir disso, nós temos aqui uma regrinha para calcular a resolução máxima recomendada para o seu instrumento de medição, para o instrumento que você deseja adquirir. Porque se eu tiver uma resolução alta demais daquele instrumento, eu não vou conseguir trabalhar a variabilidade do mensurando dentro dessa faixa aqui que se espera encontrar o resultado das medições, tá ok? Então, na hora que eu pego aqui 0,20 e divido por 20, né, nós vamos encontrar aqui
uma resolução de 0,01 milímetros. Esse é o valor máximo que se recomenda. Portanto, qualquer um dos dois instrumentos atendem a essa tarefa considerando a resolução, tá? O primeiro tem resolução de 0,01 e o segundo de 0,001 milímetro, tá? 1 micron e aqui 10 microns. E aqui a gente colocou 10 microns ou 0,01 milímetro, que é o valor da resolução do micrômetro analógico. Por que o máximo? Se eu tivesse uma resolução maior que 0,01, por exemplo, se eu tivesse uma resolução de 0,05 milímetros, vamos supor que eu peguei esse instrumento com essa resolução e medi a espessura da parede do tubo e deu 5,55 milímetros. O que acontece? Pode ser que na prática a espessura da parede do tubo deu 5,57 milímetros. Essa é a realidade, tá? Só que na hora que você vai medir com um instrumento que mede de 5 em 5 centésimos de milímetro, quando o resultado real é 5,57, o mostrador do seu instrumento vai te mostrar 5,55, porque ele só mede de 5 em 5 centésimos. Ou seria isso, ou o próximo resultado seria 5,60. Tá? Seja um instrumento analógico ou digital. E aí, né, 5,57, o mais próximo é 5,55. Ele vai arredondar para baixo e você teria uma peça que seria rejeitada porque ela está abaixo do limite inferior de especificação, mas na verdade você rejeitou falsamente. Foi um falso negativo no controle de qualidade, porque você não tem a resolução baixa o suficiente para demonstrar aquele resultado com mais precisão, tá ok? Então, por isso que é importante você ter uma resolução adequada. Então, qualquer um dos dois instrumentos atende em relação à resolução. Agora, quando a gente fala de incerteza máxima admissível, incerteza vai ser o intervalo de tolerância dividido por 10, ou seja, nesse caso 0,20 dividido por 10, que dá 0,02 milímetros. Aqui a incerteza já é um pouco mais difícil de trabalhar, né? Porque para a gente estimar a incerteza de instrumento, a gente precisa pegar esse instrumento e fazer medições, né? Mas se você adquire um instrumento, em algumas situações já é possível você pedir que esse instrumento seja calibrado, e lógico, isso em grandes empresas é importante, né? E aí você compra esse instrumento e ele já vem com um relatório de calibração. E aí você pode verificar o relatório de calibração daquele instrumento ou consultar o fornecedor, né, se ele teve a oportunidade de calibrar outros instrumentos para outros clientes e verificar se você tem a incerteza baixa o suficiente. Se você tiver uma incerteza maior que essa, você pode ter uma variabilidade maior do que o esperado no seu controle de qualidade e, consequentemente, ter problemas aí de retornar para o seu cliente um resultado errado. Por exemplo, classificar como boa uma peça que não atende às especificações, ou também ter um retrabalho ou descartar uma peça que parecia que não atendia às especificações, mas atendia. Na verdade, o que estava acontecendo era um erro devido à sua incerteza inadequada. Em relação ao preço, geralmente um micrômetro digital ele vai ser 3 vezes mais caro que um micrômetro analógico. Então, se o micrômetro analógico custa X, o digital vai custar 3x. Então, é um aspecto importante verificar, né, se é necessário de fato você ter um instrumento digital, porque o instrumento digital vai facilitar a leitura, mas ele tem um custo mais alto. Ele tem uma resolução mais baixa, né, tem uma facilidade de automação maior, mas se você não tiver um nível de produção tão alta, talvez o instrumento analógico te atenda. A automatização, eu já comentei aqui, né? Então basicamente seriam esses alguns dos aspectos que devem ser considerados na seleção de um instrumento de medição, tá bom? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado!